Olá, vamos começar agora o curso de Matemática Financeira com o uso da HP 12C, ou similares. Todos nós sabemos da importância da matemática comercial e financeira na vida de todas as pessoas. Economistas, engenheiros, administradores de empresas, professores, empresários, estudantes, candidatos a concursos públicos, donas de casas, todos precisam estar familiarizados e atualizados com seus conceitos fundamentais. Normalmente, o que acontece na maioria dos cursos de graduação é que aprendemos de forma muito rápida a usar a máquina na obtenção das respostas dos problemas principais. E quase sempre não sabemos ao menos o que estamos fazendo e os conceitos que estão envolvidos na solução do problema. Em nosso curso, procuraremos usar em uma linguagem simples, com exemplos do mercado financeiro brasileiro, enfocando sempre os conceitos matemáticos envolvidos em cada tópico estudado. As aplicações de matemática financeira serão abordadas através do uso da calculadora HP 12C. A matemática financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimentos ou financiamentos de bens de consumo. Consiste em empregar procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira de um fluxo de caixa. Matemática financeira é o estudo da evolução do dinheiro no tempo. Deseja-se estabelecer comparações entre quantias expressas em datas distintas. É o conjunto de técnicas e formulações extraídas da matemática com o objetivo específico de avaliar operações financeiras diversas, tais como investimentos, empréstimos e financiamentos. E é uma ferramenta valiosa na tomada de decisões em nosso cotidiano. Alguns conceitos básicos fundamentais. Capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Também é conhecido como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado. Em inglês, vamos usar na HP a sigla PV, que significa Present Value. Vai estar na HP na parte superior. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Um conceito básico importantíssimo em matemática financeira é que o valor do dinheiro no tempo muda, ou seja, só é possível comparar quantias expressas em uma mesma data. Então você vai ter que trazer tudo para uma mesma data para você comparar os valores. Então só é possível efetuar operações algébricas com quantias expressas em uma mesma data. Vai ter que trazer tudo para uma data que você escolher, ou para frente ou para trás, não importa, contanto que seja a mesma data. Juros é a remuneração do capital investido. Em aplicações, é igual à diferença entre o montante alcançado e o valor inicialmente aplicado. É a diferença entre dois capitais expressos em instantes distintos de tempo. Juros simples. O juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Juros compostos. O juro de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo no início do intervalo correspondente, ou seja, o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. É o famoso juros sobre juros. Taxa de juros. A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado para um determinado período. A taxa de juros é o coeficiente que determina o valor do juro, ou seja, a remuneração do fator capital durante um certo período de tempo. Ela deve ser eficiente de forma a remunerar o capital emprestado aplicado, o risco envolvido na operação por causa da incerteza do futuro e a perda do poder de compra do capital, a inflação. Ela vem normalmente expressa da forma percentual, em seguida da especificação do período de tempo a que se refere. No nosso exemplo, temos 8% ao ano e 10% ao trimestre. Outra forma de apresentação da taxa de juros é a taxa unitária, que é igual à taxa percentual dividida por 100 sem o símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, 0,015 AD significa 1,5% ao dia,
ou 0,15 AM significa 15% ao mês, ou 0,10 AQ significa 10% ao quadrimestre. Então é dividido por 100. Regra importantíssima: deve-se sempre expressar o prazo da operação e a taxa de juros na mesma unidade de tempo. Ou seja, quando o prazo da operação e a taxa de juros não estiverem expressos na mesma unidade de tempo, sempre que for possível, converta o prazo da operação para a base de tempo da taxa de juros e nunca o contrário, sempre que for possível. Em fórmulas de matemática financeira, deve-se sempre expressar o prazo da operação e a taxa de juros em uma mesma unidade de tempo. Então, lembre muito bem disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, 2% ao mês e um prazo é de 2 anos. Então, a gente está falando de 24 meses. Simplesmente converter ano em mês, trimestre em mês ou trimestre em ano, aí vai variar conforme o caso.